Entre os sinônimos de salsa está o nome Hector Lavoe. O cantor dos cantores deixou uma marca indelével, profunda e satisfatória na história da música. Mas, assim como estava marcando seu caminho, sua vida foi se manchando com as más decisões, excessos e várias infelicidades. Ao longo deste vídeo, vou falar sobre as tragédias ocorridas em uma vida de sucessos, a doença que o afastou do seu sonho e as pessoas que o acompanharam até o seu último dia. A intensidade dos concertos e seus anos cheios de perdas que o levaram ao vício em drogas. Lá o cantor encontrou uma saída, um paliativo que sem saber abriria a porta para um final anunciado. Entre tragédias, tristezas e solidões, chegaremos até o dia 29 de junho de 1993, o dia em que Hector Lavoe morreu. Acredito que um bom ponto de partida para este vídeo são algumas perguntas. Por que o cartel o manteve como prisioneiro? O que o fez pular do 9º andar? Como ele se salvou de um incêndio que devorou sua casa? Como ele viveu com tantas perdas em sua família? Todas as respostas vocês vão encontrar a seguir. E aconselho que não percam nem um minuto deste vídeo, porque tudo está interligado. E no final, vocês vão perceber tudo o que estou dizendo. Héctor Juan Pérez Martínez nasceu em 30 de setembro de 1946 em Ponce, Porto Rico. Ele foi um dos 8 filhos de Francisca Martínez, conhecida como Panchita, e Luiz Pérez, que tinha o apelido de Luxo. O cantor de Porto Rico teve sua primeira tragédia aos 3 anos, quando sua mãe faleceu. Seu pai teve que cuidar de todos e Héctor foi inscrito em uma escola de música. Embora seus sonhos fossem voltados para o canto, ele primeiro aprendeu a tocar saxofone. Com o passar dos anos, com mais prática e muita teoria, ele embarcou na aventura de sair para ganhar experiência. E assim, aos seus 14 anos, cantou em um grupo de Porto Rico e passou várias noites em uma ampla variedade de clubes musicais, onde participou acompanhado de seus amigos de infância. A vida aos poucos o estava direcionando para tudo o que ele havia sonhado. 2 anos depois, em 3 de maio de 1963, quando tinha apenas 16 anos, mudou-se para Nova York. Mas seu pai queria tê-lo por perto e não apoiava a decisão de seu filho. No entanto, ele estava convencido de que as possibilidades estavam na América do Norte. O cantor sabia algo sobre o movimento que estava acontecendo naquele momento nos Estados Unidos porque seu irmão mais velho havia se mudado algum tempo antes. O problema foi que ele não pôde acompanhá-lo em sua nova jornada porque havia morrido de overdose de drogas. Pouco tempo após sua chegada aos Estados Unidos, continuou alimentando seu sonho de ser cantor, entrando em um sexteto enquanto atuava em diferentes grupos. Em todas essas formações destacou-se pelo seu brilho no palco e pela sua habilidade com a voz. O tempo passava, e ele não parecia dar nenhum passo em falso. Era uma pessoa muito consciente do que tinha para oferecer ao mundo. Para o ano de 1966, Hector já havia passado pela New Yorker Band. Ele fez parte da Orquestra de Nova York de Alegre All Stars e Francisco Caco Bastar. Foi lá que ele conheceu seu padrinho artístico, Johnny Pacheco, que lhe ofereceu para gravar com um músico chamado Willie Colon. Foi assim que Hector Lavoe começou a gravar com a orquestra de Willie Colon como seu vocalista, e essa grande decisão o fez subir vários degraus em sua carreira. Para contextualizar um pouco a vida desses jovens, Willie Colon tinha apenas 15 anos e Hector Lavoe 17. Juntos eles lançaram muitas músicas que se mostraram bem-sucedidas, como por exemplo El Malo, mas eles não estavam satisfeitos apenas com aplausos, eles estavam dispostos a ir por mais. Apenas um ano após sua estreia em 1968, Hector Lavoe se arriscou a cantar em espanhol em um ambiente onde tudo era em outro idioma, pelo menos nos Estados Unidos. O sucesso os acompanhou, e agora eles não estavam apenas cantando para o público dos Estados Unidos, mas para todos os falantes de espanhol. O álbum que gravaram juntos foi um sucesso mundial. Hector começou a ser reconhecido, conhecimento. Sua posição econômica estava em seu melhor momento e o trabalho nunca lhe faltava. E assim foi como, no meio das festividades, ele viveu inúmeras noites de drogas, álcool e excessos. Junto com as drogas apareceu uma infinidade de problemas pessoais.
No âmbito musical, ele sempre chegava atrasado aos ensaios e nos piores momentos também começou a chegar atrasado aos shows. Foi assim que familiares e amigos concordaram em falar com ele, e ele acabou concordando em se submeter a várias reabilitações. Reabilitações que ocorreram até que finalmente ele conseguiu alta. Depois dessas reabilitações, vieram inúmeras apresentações que não conseguiram os resultados esperados. Em 1977, por essas razões, sofreu um forte ataque de depressão, fato que o levou a se afastar dos palcos e da turnê que estava oferecendo. E foi por causa dessa depressão que ele teve que se internar novamente. Vale esclarecer que, nesses tempos, o cantor dos cantores já havia encontrado o amor ao lado de Carmen Castro. Dessa união nasceu um filho chamado José Alberto Pérez. Diante de sua fama de mulherengo, obviamente Carmen queria formalizar a relação. Mas antes que isso acontecesse, suas infidelidades começaram a vir à tona. Durante o batismo do pequeno, Héctor recebeu uma ligação informando que Nilda Pucci Roman, com quem teria tido um relacionamento recentemente, estava grávida. Por essa razão, Héctor acabou se casando com Pucci e, meses depois, nasceu seu segundo filho, Héctor Jr. Enquanto isso, no lado profissional, Willie Colon queria se afastar da banda por seus problemas com drogas. Em 1973, ele parou de fazer turnês para se dedicar à produção de discos e dessa forma manteve-se longe de seu amigo. Embora para o cantor isso tenha sido um golpe duro, na escuridão ele viu uma possibilidade. Ele tinha que se tornar um solista. Formou sua própria banda e seu primeiro álbum solo foi lançado em 1975 e foi chamado de A Voz, o pseudônimo com o qual ele foi batizado. Tudo começou a correr bem novamente e em 1978 ele trabalhou junto com Rubem Blades. Ele escreveu sua música El Cantante, que foi um grande sucesso durante toda aquela época. Assim, ele passou de ser a voz para ser o cantor. Curiosamente, atualmente se voltou a falar deste tema porque a cantora Yaira Plasencia prestou uma homenagem a Héctor Lavoe fazendo um cover da música. O próprio Blades saiu em sua defesa dizendo que a mensagem continua intacta, mesmo que as visuais sejam novas e retratem o gosto atual da juventude. Enquanto a geração de 68 ainda mantinha a energia pelo icônico festival de rock, uma banda latina recém-criada fazia milhares de pessoas dançarem do outro lado do planeta. Ele e o grupo Fania All Stars viajaram por vários países, chegando até a República Popular do Congo, onde promoveram The Rumble in the Jungle, a famosa luta de boxe entre Muhammad Ali e George Foreman. Seus discos então eram vendidos em todo o mundo e sua fama era cada vez maior. Héctor Lavoe se misturava dia a dia com os mais poderosos. É comum encontrar a aparição de narcotraficantes nas biografias das estrelas musicais, mas desta vez aconteceu algo um pouco diferente. Para o ano de 1981, Héctor e sua banda foram contratados na Colômbia para tocar em uma festa na casa de Pablo Escobar, o chefe do cartel de Medellín. Quando o cantor começou a se apresentar, os convidados aplaudiram e aclamaram. Uma vez terminada a canção, pediram-lhe que a cantasse novamente. Afinal, o haviam contratado para cantar, então ele repetiu. Ao terminar, o chefe do cartel pediu que ele cantasse novamente, e assim o fez. Assim ele fez por mais de 10 vezes. O problema ocorreu quando Héctor quis parar de cantar. O anfitrião sacou seu revólver, apontou para a cabeça dele e disse que o mataria ali mesmo se ele parasse de cantar. Foi assim que o obrigaram a continuar com o recital privado, e ele continuou cantando essa música até às 6 da manhã. Em teoria, o contrato era apenas até às 2 da manhã, e eles já estavam muito cansados. Às 6 da manhã, os músicos reclamaram e pararam novamente. Então, os seguranças do cartel tiraram todos os documentos deles e os trancaram. No 1º de janeiro de 1981, a banda passou o ano novo trancada em um pequeno quarto em uma fazenda em Medellín. Não disseram a eles quando seriam libertados, então, vindo deste famoso cartel, o resultado poderia ser muito variado. Enquanto estavam trancados, Héctor descobriu uma pequena janela pela qual poderiam escapar e por ali todos se esgueiraram. Ele e sua gangue correram entre os arbustos até chegarem a uma estrada.
Em segundos, viram um carro se aproximando. Primeiro, pensaram que eram os do cartel, que iriam fuzilá-los ali mesmo. Mas ao verem que era um táxi, se tranquilizaram. O motorista quase não freou pelo estado em que todos se encontravam. Muito nervosos, eles abriram a porta e o motorista exigiu que mostrassem o dinheiro para pagar a viagem, mas na verdade não tinham nada consigo. O cantor então disse que se o levassem até o hotel, ele prometia pagar tudo lá com o dinheiro que tinha guardado em seu quarto que Hector Lavoe, a voz, lhe deu. Mas o taxista não acreditava nele, e para que acreditasse, não teve outra escolha senão entoar mais uma vez a música, o cantor. Quando a imprensa soube da história, saiu em busca do taxista. Ele confirmou que tudo que Hector havia dito era verdade, e que quando ouviu sua voz, soube que estava levando uma verdadeira estrela. Lavoe mais uma vez teve que cantar toda a música do começo ao fim, e quando o taxista o levou até o hotel, pagaram toda a viagem, como haviam prometido. A banda então subiu e se acomodou cada um em seu respectivo quarto para descansar, mas no outro dia se depararam com uma nova surpresa. Um desconhecido os havia visitado e lhes entregou um cheque, os passaportes, os documentos que haviam tirado deles, os instrumentos e um pedido de desculpas por parte do chefe. Essa história teve um final feliz, mas o que Hector não sabia é que em sua vida estavam se aproximando algumas tragédias. No final dos anos 80, os problemas de Hector começaram a piorar. Quando morava em Queens, seu apartamento pegou fogo devido a uma bituca de cigarro. Por causa do avanço do fogo, ele teve que pular pela janela do seu quarto. Essa queda causou-lhe múltiplas fraturas e, por sua vez, vários problemas de saúde. Mas isso não seria a única coisa que estava prestes a acontecer com ele. Longe de querer fazer um acompanhamento biográfico do cantor, sabemos que ele teve muitos momentos bons, especialmente em seu momento de glória. Mas como se a balança tivesse que se equilibrar, os maus momentos, ele teve que viver todos juntos, até fazê-lo tocar fundo. Em outubro de 1986, mataram sua sogra, Dona Dina de Roman. Os seguidores da avó conheciam porque vários anos atrás ele havia dedicado a canção Sonhando Acordado. Esses acontecimentos fizeram com que uma crise nervosa se apoderasse de Hector, sendo internado em uma clínica de repouso, mas para piorar, ainda faltava mais. No cenário musical ele seguia progredindo. Até então, ele havia terminado de preparar 2 discos com Willie Colon, já que ele continuava vendendo muito bem. Ainda com o gesso, ele cumpriu suas turnês e se apresentou no Festival do Dia Nacional da Salsa em Bayamón, Porto Rico, onde lhe prestaram homenagem e trouxeram seu pai para vê-lo. Uma surpresa que o fez estremecer, pois nunca teve a oportunidade de assistir a um concerto. Como se isso fosse uma maldição, uma semana depois o pai de Hector faleceu. Além disso, enquanto chorava por uma perda, iria viver outra. No dia 7 de maio daquele ano, seu filho Tito faleceu vítima de um tiro acidental nas mãos de um amigo seu. Após este incidente, o cantor nunca mais voltou a ser o mesmo. Lavoe voltaria a cair nas drogas. Ele tinha altos e baixos e se internava em clínicas para poder descansar e se recuperar do vício, mas chegou até a fugir de mais de um lugar. Em 1988, ele ainda fazia concertos. Ele queria promover seu novo álbum, Strikes Back, que estava indicado ao Grammy, embora não tenha conseguido realizar nada. As drogas não só lhe causaram dependência, mas também aos medicamentos. Por causa de sua negligência e após se injetar com uma seringa para se drogar, Hector contraiu o vírus da imunodeficiência humana. Seu último período de vida tinha programado uma apresentação no Coliseu Rubem Rodrigues em Bayamón, Porto Rico, na noite de sábado, 25 de junho de 1988. Mas as vendas haviam sido escassas, e seu promotor decidiu cancelar o concerto, algo que nunca havia acontecido ao longo de sua carreira. A primeira coisa que passou pela sua cabeça foi que ele havia perdido o brilho. Hector sabia muito bem que esta seria uma das últimas vezes que iria se apresentar em Porto Rico, e quis fazê-lo mesmo assim, sem se importar se perderia dinheiro. Contrariando os desejos de seu produtor, ele queria cantar para qualquer público. Não importava se fossem 5 ou 1000 pessoas ou 10.000, ele faria o mesmo show. A ideia original deste show, antes de descobrir que os ingressos não estavam sendo vendidos, era compartilhar o palco com outras lendas da música.
No momento de iniciar o espetáculo, seu promotor havia contado que haviam vendido menos de 300 ingressos. De acordo com a análise que puderam fazer no momento, ele culpava outras festividades que estavam acontecendo paralelamente de forma gratuita e também surgiram irregularidades no pagamento aos organizadores do evento. Ao saber dos problemas, Hector se ofereceu para cantar gratuitamente para as 300 pessoas que haviam comparecido. Seu representante reclamou dessa decisão porque disse que ele não iria ganhar dinheiro e encerrou o concerto. A BOE então subiu ao palco e ordenou à orquestra que tocasse mesmo assim, porque disse que não queria decepcionar seu público. Mas depois de uns minutos, as luzes e o som foram desligados. O silêncio marcou o fim do recital e de uma era de glória. O cantor, totalmente devastado, no dia seguinte voltou ao Hotel Regency e, após uma forte discussão com sua esposa, decidiu se jogar do 9º andar para dar fim à sua vida. De maneira quase milagrosa, um dos aparelhos de ar-condicionado de um dos andares inferiores amortizou a queda. Sofreu múltiplas fraturas em todo o corpo, mas não morreu. Ele passou por várias cirurgias e também teve pneumonia. O maior problema, além dos cortes, suturas e hematomas, foi que ele teve que passar muito tempo conectado a um respirador artificial, e enquanto a intubação por um lado salvava sua vida, por outro, destruía suas cordas vocais. O cantor naquele momento perdeu algo mais do que seu apelido. Para o ano de 1990, Hector fez sua última grande apresentação pública com a Fania All Stars em New Jersey. Mas isso não aconteceu como todos esperavam. A ideia da Fania era homenageá-lo em vida. O público estava esperando para ouvi-lo cantar. Willie Colon, por sua vez, retirou-se do show em atitude de protesto, criticando duramente a decisão de incluir Hector no show, sabendo que ele não estava em condições. Hector chegou com sua esposa Putty e alguns familiares. Ele quis primeiramente se vestir como seus companheiros de canto. O problema é que ele não conseguia se trocar sozinho e precisou de ajuda. Quando ele estava vestido como os outros músicos, subiu ao palco e o cantor foi recebido com abraços por seus companheiros e com uma estrondosa ovação do público. Fazia anos que não o viam ao vivo. Os músicos pensaram que estavam em condições de cantar, e foi assim que Johnny Pacheco lançou os acordes do clássico tema Mi Gente. Entregaram o microfone para a BOE e durante 5 minutos ela tentou cantar sem ter sucesso. Dizia coisas sem sentido, palavras que não eram entendidas, simples balbucios. Por isso o engenheiro de som diminuiu ao mínimo o som do microfone. Os outros cantores da Fania continuaram com o show para que ele não se sentisse mal. Longe dos aplausos, os prantos dos outros músicos não demoraram a acontecer. Seus companheiros lamentavam profundamente a situação da BOE. Enquanto isso, Putty consolava o cantor por não ter conseguido realizar seu trabalho. Os meios de comunicação intitularam aquele dia como a noite em que a BOE cantou em silêncio. Continuando com sua vida e com seu triste fim em 1991, ele teve um derrame cerebral que tirou a mobilidade de metade do rosto e qualquer possibilidade de voltar a cantar, inclusive de poder modular bem. E assim a BOE foi abandonada em uma profunda solidão e pobreza durante os anos mais tristes do cantor. Um percussionista chamado David Lugo cuidou dele, o que parecia um bom gesto, acabou sendo uma manipulação. Lugo tinha em seu poder um documento notarial em que a BOE lhe dava poderes onde lhe concediam os lucros de seus direitos autorais discográficos, com poderes para gerir uma fundação que combateria a síndrome da imunodeficiência adquirida e assim poderia ajudar os jovens, mas tudo isso era uma grande mentira. A família de Hector Lavoe iniciou ações legais e venceu Lugo, provando que tudo era uma grande fraude. Nos últimos meses, sua saúde piorou muito. Poucos amigos e colegas foram visitá-lo e se despedir. Hector finalmente morreu no dia 29 de junho de 1993 em um hospital da cidade de Nova York, devido a uma parada cardiorrespiratória, somada a uma complicação causada pela síndrome da imunodeficiência adquirida. Durante 2 dias, milhares de pessoas prestaram homenagem, e uma multidão fez fila para se despedir dele. Ele foi enterrado em um terreno no cemitério de St. Raymond, no Bronx, mas em junho de 2002, seus restos e os de seu filho foram exumados para serem reenterrados em Ponce, junto com sua viúva Nilda, que, como parte do trágico destino, havia falecido semanas antes.
Há diversos filmes sobre a vida dele. Uma muito conhecida foi El Cantante, produzida pelo salseiro Marc Anthony, que também o interpretou, e Jennifer Lopez, que fez o papel de sua esposa Pucci. Hector Lavoe, sem dúvida, deixou um grande legado musical, que pode ser notado em muitos cantores contemporâneos de salsa. O cantor dos cantores claramente nunca será esquecido. E até aqui o vídeo de hoje, espero que tenham se interessado pela história de Hector Lavoe. Se gostaram, peço por favor que deixem seu like, se inscrevam aqui embaixo e também deixem um comentário com sugestões para possíveis futuros vídeos. Vou deixar um par de vídeos aqui para que continuem fazendo maratona. Sem mais nada a dizer, me despeço, meu nome é Magno Efisto, nos veremos certamente no próximo vídeo do dia.